Nesta edição, o Estúdio MPSP tem a grata satisfação de receber a visita da promotora de justiça Letícia Costa. Doutora Letícia é assessora do Centro de Apoio Operacional na área civil. Doutora, satisfação, como eu já disse, para que nós possamos conversar aqui. Nossa conversa é voltada não só para os seus colegas da instituição, mas para o público em geral que nos acompanha pela TV. Doutora, recentemente, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Ismânio, assinou um termo de cooperação que facilita, por assim dizer, né, o protesto de nomes de pessoas físicas e jurídicas que assinam os termos de ajustamento de conduta com a instituição e, porventura, não cumpram aquilo que foi acordado. A senhora foi uma das pessoas que mais trabalharam na instituição para que esse termo de cooperação fosse viabilizado. Em que medida, doutora, que essa iniciativa fortalece os TACs, um instrumento tão utilizado pelos seus colegas na área civil? Primeiramente, eu agradeço o convite. É realmente muito importante tratar de um assunto tão relevante para o Ministério Público. E também, em segundo lugar, eu tenho que agradecer a todos os assessores do CAU Civil e Tutela Coletiva que me antecederam e me deram a grata satisfação de terminar esse trabalho que é tão relevante. Por que esse termo de cooperação é tão importante para a gente? Porque ele viabiliza a notoriedade, a publicização para o mercado que um devedor, que um compromissário não cumpriu aquilo que ele acordou num TAC, né, que a gente chama, Sim, com o Ministério Público. E isso traz alguns dissabores para o devedor. Por quê? Porque a gente sabe que quando um título executivo extrajudicial é protestado, o devedor ele tem algumas consequências creditícias no mercado. Primeiro, não é tão fácil ele conseguir empréstimo pessoal ou não, cartão de crédito, utilizar cheque, fazer compras parceladas, enfim. Ele, a partir do momento que nós protestamos um TAC que foi descumprido, ele vai se ver um pouquinho mais compelido a adimplir a obrigação do TAC de forma mais rápida, sim, sob pena de ter alguns dissabores na sua vida pessoal. E por que a gente vê, o CAU Civil, né, verificou a necessidade de dar mais esse instrumento de efetividade dos TACs? Porque hoje a gente sabe que é cada vez menos a ameaça de uma execução judicial traz um efetivo receio na vida cotidiana da pessoa. por conta da morosidade. Exatamente. A parte sabe, vai demorar, eu posso ganhar um pouco mais de tempo. Exatamente. E não só da morosidade, porque muitas vezes o devedor não tem tantos bens em nome próprio. Então, já demora o processo. E aí, quando chega no momento de constrição de bens, não se acha bens. E isso traz realmente prejuízos para a tutela dos direitos difusos e coletivos que o Ministério Público visa garantir no próprio TAC. Perfeito. O doutor Ismânio, doutora Letícia, ele, por onde passa e quando tem oportunidade de tratar desses assuntos, ele destaca muito esse princípio da efetividade, né, da atuação do Ministério Público. E o TAC, como nós sabemos, a senhora muito mais do que eu, obviamente, é um belíssimo instrumento, né, para que o Ministério Público consiga, né, resolver inúmeros problemas de diversas áreas, pode ser na área ambiental e assim por diante, né? Na medida em que esse instrumento do protesto fortalece essa ferramenta do TAC, esse princípio, né, da efetividade da atuação, da resolutividade, também se fortalece? Sem dúvida alguma. Aí você tratou de um ponto muito caro para todos nós, que é a resolutividade e a efetividade da atuação do Ministério Público. Por quê? Qual que é o grande propósito dos inquéritos civis e dos TACs celebrados? É que a gente consiga o bem da vida concreto. Não nos interessa entrar com uma ação judicial que vai demorar 20 anos e muitas vezes não tem resultados práticos na vida da pessoa. Ou aí você citou o caso do meio ambiente. A gente sabe que a tutela do meio ambiente tem que ser muito rápida. Sem dúvida. Sob pena de, depois no futuro, não conseguir reparar o dano realizado. Perfeito. Então, quando a gente consegue celebrar um bom TAC, com boas cláusulas, com a reparação do dano de forma rápida, isso em todas as áreas, né? O meio ambiente foi só um exemplo. Sim. Tem na pessoa com deficiência, por exemplo, para garantir a acessibilidade de prédios particulares, de shopping, de escola, enfim, em todas as áreas isso pode ser utilizado, certo, né? Quando se consegue que o devedor, né, o compromissário, ele assuma uma obrigação
certa, líquida e exigível, que vai ser cumprida naquele prazo estabelecido no TAC, a gente consegue a satisfação do bem na vida, que é aquilo que interessa à sociedade, né? Porque a sociedade não interessa ter trocentas ações judiciais em curso que elas não consigam um resultado prático. Sem dúvida. Já no TAC, devidamente cumprido, a gente consegue. E aí que entra a grande importância do protesto. Porque se a gente quer que o TAC seja cumprido, independentemente de ação judicial, e a gente tem no protesto uma ferramenta para compelir o devedor a cumprir aquilo no prazo estabelecido ou num prazo muito mais rápido do que numa ação judicial, o protesto do TAC descumprido é uma excelente ferramenta. Perfeito. Doutora, na ocasião em que o termo de cooperação foi assinado, a senhora, acho que até anteriormente, na reunião do Conselho Superior em que a senhora adiantou, né, a ideia, ficou muito bem enfatizado ali que o CAU iria apoiar os promotores que pretendem se utilizar dessa ferramenta, né? Tem uma espécie de passo a passo ali, né, para que o promotor consiga formalizar o protesto. Explica um pouquinho como é que isso funciona, especialmente agora falando com os promotores do interior, né? Quem quiser recorrer, né, a esse instrumento, a essa ferramenta, teve a sua vida ali facilitada pelo CAU, é isso? Sem dúvida. A vida prática ficou muito fácil. Por quê? Porque o promotor, do seu computador, ele entra no sistema eletrônico do cartório de protesto, que chama resgate de valores, e lá ele coloca digitalizada a cópia do TAC descumprido, a cópia da homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, né, que a gente sabe que a homologação pelo Conselho Superior é um requisito para que o próprio TAC seja um título executivo extrajudicial. Certo. Bem como ele junta a certidão do oficial de promotoria, atestando, né, que já transcorreu o prazo para o devedor cumprir a obrigação, e junta o discriminativo do cálculo da dívida, que pode ser uma multa, enfim, a dívida pecuniária que tenha no caso concreto. Certo. E considerando também a nossa preocupação de garantir que o TAC seja realmente eficaz, protestável, a gente não tenha nenhum problema de procedimentalização do protesto, né? A gente também fez no roteiro, a gente incluiu no roteiro algumas orientações gerais. Por exemplo, vou te dar o exemplo do recolhimento do valor da multa para fundos. Certo. Primeiro lugar, isso também já foi ressaltado no Conselho, né? Existe uma divergência para onde pode ser destinado o valor da multa. Perfeito. Né? O nosso Conselho Superior fixou em súmula que a multa ela só pode ser destinada para fundos legalmente instituídos. Certo. Né? Aí a gente começou a negociar com o protesto, né? Sim. A gente negociou que quando o valor da multa for para ser recolhido para o FID, que é o Fundo Estadual de Interesses Difusos, o próprio IEPTB, né, ele se incumbe de destinar os valores diretamente para o fundo. Né? Perfeito. E isso facilita. Sem dúvida, sem dúvida. Porém, a gente ressaltou também no roteiro que quando o promotor de justiça colocar no TAC o recolhimento da multa para outros fundos, ele também tem que colocar no sistema eletrônico, né, o resgate de valores, a guia de recolhimento desse fundo. Perfeito. Porque aí o cartório de protestos vai ter essa guia, aí quando o devedor pagar o valor para o cartório de protestos, o cartório de protestos pega esse valor, né, pago pelo devedor, e paga diretamente a guia de recolhimento deste fundo municipal, por exemplo, dos direitos da criança e adolescente. Entendi, ou seja, a sua preocupação foi não restringir, né, que o recolhimento se desse só em relação ao fundo dos interesses difusos. Isso. O promotor de justiça lá na ponta vai continuar com a sua prerrogativa, não, isso aqui é para o fundo tal, aqui é para o fundo tal. Sim. O sistema permite que ele escolha. Permite, né, desde que ele se informe, né, como é que esse fundo recebe esses valores e emita a guia de recolhimento especificamente para esse fundo. Perfeito. Agora, doutor, é muito curioso, né, que a pessoa que já assinou, né, ali um acordo com o Ministério Público, que é uma das instituições mais respeitadas do país, né, ele acabe não cumprindo, né, aqueles compromissos que assumiu. Que garantia que nós temos que, ao ser protestado, ele vai cumprir, né?
Qual foi de que ponto que a senhora partiu para concluir que esse era um caminho que fortaleceria os TACs? Olha, porque sinceramente hoje a gente verifica a preocupação das pessoas de terem um nome limpo. Certo. Isso a gente vê desde as camadas mais simples da sociedade, em termos econômico-financeiros, Sim. até aqueles que têm um alto poder econômico-financeiro. Porque a gente também tem que lembrar que aqueles que descumprem os TACs não só são as pessoas mais pobres, né? Sem dúvida. Também outras pessoas com um elevado... Qualquer classe social. E é isso, as pessoas se sentem estimuladas a cumprir, sem execução judicial, né, uma obrigação para manter o nome limpo. Perfeito. Doutor, e a questão do protesto das sentenças? O protesto da sentença também foi facilitado, né, porque o promotor de justiça não precisa ir até o cartório com a certidão de inteiro teor, né, ele pode também diretamente pelo sistema eletrônico juntar a certidão a que se refere ao artigo 517 do Código de Processo Civil e fazer o procedimento do protesto tal como o do TAC. Perfeito. Doutora, eu agradeço muito a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo é bem escasso aqui. Tenho certeza que teríamos diversos outros assuntos para cuidar. A senhora, na condição de assessora do CAL, trata de diversos temas, né, que preocupam os seus colegas em todas as comarcas do Estado. Mas agradeço muito a sua presença, assim como agradeço também a sua audiência. Até a próxima edição.